dia a todos, bem-vindos, bem-vindas a este culto de Natal. Nós possamos, sob a inspiração do nosso Trino Deus, celebrar culto ao Senhor, glorificando a Deus por podermos sermos a sua igreja, pelo fato de Jesus ter sido enviado a este mundo para nos salvar. E nosso objetivo principal nesta manhã seja glorificar o nome de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar todos aqueles que puderem, nós vamos nos colocar de pé, iniciar esse culto com a palavra de oração. Querido Senhor, amado Deus e Pai, nós queremos, Pai, nos chegar à Tua presença nesta manhã e queremos fazê-lo, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, por Cristo Jesus, Teu Filho, por tê-lo enviado, Senhor, a este mundo por amor a nós, para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque nós podemos mais uma vez celebrar o nascimento do Teu Filho Jesus, este cumprimento dessa promessa tão maravilhosa que foi feito há tanto tempo e que desde a eternidade foi planejada por Ti. Obrigado, Senhor, por sermos alvos do Teu amor e do cumprimento das Tuas promessas. Assim também continuamos a viver sobre as Tuas promessas, porque também o Senhor Jesus, antes de voltar para a Tua presença, literalmente, disse que um dia Ele voltaria para buscar todos aqueles que creem no Seu nome. Assim também, como a igreja do passado esperou o nascimento do Teu Filho, hoje também, como Tua igreja, nós esperamos o Seu regresso. E assim como foi prometido e cumprido, assim também nós cremos que também agora há de cumprir-se um dia, quando for o Teu tempo, essa promessa maravilhosa. Assim, Senhor, nós rendemos este culto a Ti nesta manhã, para a honra e glória do Teu santo nome, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Assim nós queremos dar início a este culto, e o fazemos em nome do Trino Deus, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Cantemos então o primeiro hino, 365, 365.
Estarei de plantão, atendendo a paróquia. Também, outro recado é que a secretaria aqui da comunidade, paróquia, estará fechada entre os dias 28 de dezembro a 7 de janeiro. E quem então precisar e necessitar, ali na porta da secretaria estarão os telefones de contatos, para possíveis emergências e necessidades. A oferta extra de hoje, aquela que vai fora do envelope, ela é destinada a motivo sinodal, a juventude e música. A oferta extra no dia 2 de janeiro, do domingo que vem, então, será para literatura evangelística também, nível sinodal. Então, amanhã, dia 26, domingo, então não haverá culto. Estamos celebrando esse culto de hoje. Então, no mais, todos os demais grupos, eles estão temporariamente de férias, retornamos, quando o pastor Jairo retornar de férias também, a partir de fevereiro, março, estaremos retornando todos os demais grupos. Seriam os breves avisos deste culto. Eu quero convidar para que nós tenhamos um momento de confissão de pecados, e antes de termos um momento de oração, convido os irmãos para nos conduzir-nos no louvor, número 48, cantemos. Depois, então, confessemos os nossos pecados diante do Senhor, também buscando o seu perdão sobre as nossas vidas. Hino de número 48.
Santo Deus e amado Pai, querido Deus, justo juiz, trazemos diante de Ti a nossa confissão de pecados nesse dia. Reconhecemos, Senhor, que não somos merecedores de teres nos enviado o Teu Filho Jesus. Tão grande graça, Senhor, oferecido a tão pobres pecadores como cada um de nós. Reconhecemos, Senhor, assim como diz a Tua palavra, que todos pecaram e carecem da Tua graça, carecem da Tua glória. Que nascemos em pecado e em pecado nós fomos concebidos. E assim precisamos, Senhor, da Tua misericórdia e graça, senão não temos nenhuma chance. O que nos resta de fato, assim como diz a palavra, é que aos pecadores vem a condenação. Mas nós reconhecemos que Tu enviou Teu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, Senhor, nós também confessamos que cremos no Teu Filho Jesus. E é por isso, Senhor, que também, como diz o apóstolo Paulo, nós chegamos confiadamente diante do trono da Tua graça, trazendo a nossa confissão, na certeza de que Tu és misericordioso e por meio do Teu Filho Jesus há de acolher, perdoar e salvar todo aquele que em Ti busca refúgio, reconhecendo o seu pecado, confessando a sua fé. Assim, Senhor, perdoa-nos de tudo aquilo que em pensamento, palavras, ações e omissões, por tudo aquilo que nós nem ao menos nos damos conta, mas fazemos contra a Tua vontade. Perdoa-nos por tudo isso e ajuda-nos a viver, Senhor, uma vida de fé, de obediência e amor, conforme o Senhor também deseja e merece. Assim, Senhor, derrama Teu perdão sobre nós por meio do Teu Filho Jesus Cristo e renova a nossa vida, faz de nós novas criaturas pelo sangue do Teu Filho. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim, a palavra de Deus também nos dá a garantia de que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Se nós também confessarmos os nossos pecados e crermos no Senhor Jesus, também nós possamos ter a certeza do perdão, da salvação e recebamos a vida eterna como presente. Que a paz do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre nós e permaneça hoje para todo sempre. Amém. Podemos nos assentar. Eu vou convidar para nós cantarmos o próximo hino. Depois desse hino, então nós vamos ouvir as leituras bíblicas escolhidas para este culto. Cantemos o hino 372, Quero Ir com os Pastores. 372.
página na Bíblia que estão nos bancos, a página 1333. Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu como anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-a, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A segunda leitura é no livro do Apocalipse, o último capítulo do livro, capítulo 22, e os últimos versículos, do 12 ao 21. As páginas da Bíblia, 1647. Apocalipse 22. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba a graça e a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz:
certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Obrigado aos irmãos pela leitura da palavra. Assim como estamos, oremos. Querido Deus, louvado seja teu santo nome pela tua santa palavra. Obrigado porque a tua palavra nos revela quem tu és, nos revela a tua obra, nos revela os teus propósitos para a nossa vida. Obrigado, Senhor, que nós podemos assim ter a certeza de que, como tu cumpriste as tuas profecias até aqui, também has de cumprir tudo aquilo que ainda tens profetizado e prometido para o seu povo. E assim como tu, Senhor, enviaste o teu Filho, nós também agora queremos dia a dia estar preparados, aguardando para receber a volta do teu Filho amado nas nuvens com glória, como ele prometeu, para que também possamos todos estar juntos hoje para todo sempre. Confiamos na tua palavra, Senhor, e que ela dirija os nossos passos diariamente. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Podemos nos assentar. Eu convido então para cantarmos o próximo hino 380, depois passamos então ao momento da meditação da palavra. 380. Compreendermos e praticarmos aquilo que tu nos revela. Ajuda-nos, Senhor, nos dá um coração disposto, uma mente aberta, ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor deseja diariamente nos falar, assim como também neste momento. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, tem uma fala de Jesus, e essa fala, ela é dita bem no momento final da vida de Jesus. Nós poderíamos perguntar o que tem isso a ver com o Natal, né? O Natal fala do início da vida humana de Jesus aqui nesse mundo. Mas tem tudo a ver com o Natal, é um grande texto de Natal. Embora, como eu disse, seja uma marca do fim da vida humana de Jesus aqui na terra conosco, não do início. Mas, quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, ali no versículo 37, Pilatos pergunta para Jesus assim: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus diz aqui para Pilatos, e também é um testemunho para todos aqueles que hoje leem a palavra e ouvem essa palavra do Evangelho, que ele veio para nascer e
e ele veio a esse mundo com um propósito. É muito normal que nós, no Natal, comemoremos o nascimento daquele menino, que muitas vezes, até inclusive para os próprios cristãos, é um menino que não provoca muito mais em nós do que apenas um encanto de um pequeno bebê inofensivo deitado numa pequena manjedoura, mas que talvez não produz muito mais na nossa vida do que isso. Jesus diz que, de fato, ele veio para nascer, mas ele não veio apenas para nascer. Por isso também a nossa celebração, a nossa comemoração do Natal não pode se resumir a celebrar o nascimento de Jesus. Se resume-se a celebrar apenas o nascimento de Jesus, o nosso Natal é muito pequeno, é muito aquém daquilo que de fato significa tudo isso. Jesus diz que é para isso que ele nasceu, mas também é para isso que ele veio ao mundo. Ele nasceu, mas ele veio com um propósito. Quando nós pensamos em Jesus, talvez muitas vezes nós tenhamos essa impressão de que Jesus, e assim é para a maior parte do mundo, né? Daqueles que ainda de fato acreditam na sua existência, né? Porque muitos nem isso acreditam, mas de que Jesus ele tenha passado a existir na história a partir do seu nascimento, da Virgem Maria, há pouco mais de 2000 anos atrás. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra a partir dessa própria palavra de Jesus, onde ele diz: é para isso que eu nasci, para isso que eu vim ao mundo, de que esse evento do nascimento de Jesus não marca o início da sua existência, ao contrário, marca sim o momento onde Deus invade a nossa história, onde Deus, por assim dizer, interfere na nossa história de forma literal, enviando o seu Filho. Porque antes de existir o homem de Nazaré, já existia a pessoa do Senhor Jesus, do Rei Jesus. Logo, tu és rei, diz Pilatos. Jesus diz: tu dizes que eu sou, e é para isso que eu vim, é para isso que eu nasci, para isso que eu vim, para ser rei, para reinar e para dar testemunho da verdade. Mas diferente, um reinado diferente de tudo aquilo que as pessoas esperavam. A pessoa de Jesus, que se encarnou naquele menino há mais de 2000 anos atrás, não é apenas uma pessoa que passou a existir a partir daquele momento, mas é a pessoa do Deus eterno que existe desde sempre. Por isso que a palavra teológica para o evento do nascimento de Jesus não é criação. Essa palavra ela é trazida sobre nós. Nós sim fomos criados. A palavra sobre o evento do nascimento de Jesus é encarnação. O Deus que existe desde a eternidade veio a este mundo e se encarnou, assumiu forma humana para estar conosco, para trabalhar e realizar a grande obra da salvação. Mas ele já existia muito antes da sua encarnação. Assim como diz Miqueias, capítulo 5, versículo 2, é uma palavra muito interessante. O texto de Miqueias 5,2, ele foi escrito há mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus. E nesse texto, Deus, por meio do profeta Miqueias, ele traz uma profecia de onde Jesus haveria de nascer e quem seria esse que nasceria nesse lugar. A palavra lá diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Então essa é a profecia a respeito do local, Belém. E aí, na continuação desse versículo, Deus fala por meio do profeta quem seria aquele que viria a nascer, seria rei de Israel. Diz: aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não seria apenas mais um ser humano importante que haveria de nascer,
mas o próprio Deus eterno, que existe desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, que viria e entraria na nossa história, se encarnaria e viveria como cada um de nós. Então, o mistério do nascimento de Jesus não é simplesmente que ele tenha nascido de uma virgem, fato esse que tem sido contestado e não aceito, inclusive dentro da própria igreja cristã nos dias de hoje. Eu andei lendo uma obra, recentemente, uma obra de um pastor luterano, inclusive, que diz que nos tempos modernos que nós vivemos, não há mais lugar para acreditar em mitos como o nascimento virginal. Eu fico pensando como é que um pastor desse pode confessar a fé do credo apostólico, que foi tão cara para aqueles que a construíram nos primeiros séculos, sob tantas heresias, reafirmar as mesmas heresias e ainda assim, de repente, confessar a sua fé com as palavras do credo apostólico. Mas por mais fantástico que tenha sido, e por isso que há muitas dificuldades de alguns crerem nisso, de que Jesus tenha nascido de uma virgem, esse mistério, ele é nem de longe aquilo de mais fantástico que aconteceu naquele dia de Natal, o primeiro Natal. O nascimento virginal de Jesus, ele foi intencionado por Deus para dar testemunho de um milagre ainda maior, que o menino que nasceu no Natal era uma pessoa que já existia desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Esse que nasceu naquele dia é alguém que já havia planejado desde a eternidade que isso fosse assim. Havia um plano estabelecido pelo seu Pai e por Ele, e Ele comunica isso nos últimos momentos da sua vida para Pilatos e também para cada um de nós, dizendo: é para isso que eu nasci, é para isso que eu vim, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós somos tentados e levados, principalmente como cristãos, a cada vez mais ou cada vez menos, depende de como nós olhamos do ponto de vista, a cada momento em que celebramos o Natal, a cada vez em que pensamos no Natal, a celebrar o Natal ou a passar pela experiência do Natal sempre de novo, como se fosse mais um evento mitológico, mais uma historinha que se conta, mais um personagem importante que viveu na história, mas que não provoca nada mais em nós do que isso. Muitos de nós hoje, quando pensamos em toda essa história do Natal, naquele menino que nasceu, que foi colocado numa manjedoura, nós pensamos tudo isso assim como se nós estivéssemos com sono e bocejando. Não nos maravilha mais, não nos assombra mais, que aquele menino que nasceu há mais de 2000 anos atrás, de forma tão humilde e tão simples, seja o próprio Deus eterno que existe desde sempre, o próprio Deus da glória, que é Senhor e Criador de todas as coisas, e que se diminuiu a tal ponto de ao mesmo tempo fazer tão grande obra, de se encarnar, para que por amor a nós, pudesse então viver, sofrer, morrer e ressuscitar. Quem de nós, de fato, quando chega essa época do Natal, quando pensamos no Natal, nos faz cair o queixo só de pensar nessa história? Eu gosto muito de filmes, e agora tem um filme de super-herói que está no cinema e que muitas pessoas estão comentando por causa de todos os efeitos especiais que se tem, que é o filme do Homem-Aranha, E é um filme fantástico, o pessoal está falando: nossa, que filme mais fantástico, quantos efeitos especiais, quantas coisas legais, que história fantástica. É interessante que nós muitas vezes estejamos muito mais boquiabertos, estejamos muito mais encantados, estejamos muito mais extasiados, às vezes pelas histórias humanas que nos são contadas,
do que a verdadeira história, com um H maiúsculo, do Filho de Deus eterno, Senhor de todas as coisas e Criador de todas as coisas, porque o próprio apóstolo João diz no começo do seu livro, que no princípio, assim começa quase como Gênesis, ele diz: no princípio era o Verbo, ou seja, o Filho de Deus, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O Deus Criador. Nós temos muitas vezes a impressão de que somente Deus Pai é Criador, mas aqui diz que o Deus Filho é Criador e que por meio dele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada teria sido feito. Esse Deus Criador se humilha, se diminui a tal ponto de se permitir nascer como uma pessoa humana. Ele entra na nossa história e faz a grande obra da salvação. Isso não nos assombra? Ou isso não nos assombra mais? Isso não nos deixa boquiabertos? Isso não nos deixa admirados? Infelizmente parece que não mais. Nós não olhamos mais para o Filho de Deus que se encarnou, nós não olhamos mais para o Natal de forma a olhar para esse mistério e ficarmos extasiados. Parece só mais uma historinha bonitinha de um tempo onde nós podemos chegar no final do ano cansados, dizer: agora é festa, vamos descansar. Quão dormente muitas vezes nós somos, quão mortos muitas vezes nós estamos na nossa espiritualidade, que nós estejamos tão indiferentes, tão insensíveis a tão grande glória, de tão grande história. É só pensar no seguinte: quantas vezes nós já reconhecemos isso, e quantas vezes nós já oramos assim, por exemplo, para Deus: lamentamos o fato de que as histórias que os homens têm inventado nos comovam mais do que as nossas, nos comovam mais as nossas emoções, o nosso temor, a nossa admiração, a nossa alegria, do que a própria história real do seu Filho Jesus. Quantas vezes nós já fizemos essa oração? Nós nem nos damos conta disso. Jesus diz: é para isso que eu vim ao mundo. A palavra do apóstolo João diz que sempre foi assim, sempre será assim, de que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. A história mais fantástica de todas, que deveria provocar assombro em todos, muitas vezes não faz nem cócega nas nossas sensibilidades. Quando Jesus disse: para isso que vinha ao mundo, ele disse algo tão fora do normal, tão incomum, tão inusitado, tão misterioso, muito mais profundo do que qualquer afirmação de ficção científica que nós possamos ler ou assistir. E é por isso que nós precisamos orar, pedindo para que Deus derrame o seu Espírito sobre nós, sobre mim e sobre você, para que esse Espírito Santo venha e penetre na nossa experiência de vida, de uma maneira que nos traga de volta o temor, o tremor, o assombro, de olharmos para a história desse que nasceu por nós, o Rei da Glória, que deixou o seu trono de glória e se humilhou e entrou na nossa história por amor a nós, para sofrer tudo que sofreu para a nossa salvação, para que o Espírito Santo então nos desperte de novo para essa experiência de temor e tremor e assombro diante disso tudo, para que nós coloquemos a história verdadeira e real de Jesus no seu devido lugar, e a admiremos, e a louvemos, e demos glória a Deus como Ele merece, porque os anjos nos ensinam isso. Quando os anjos aparecem para aqueles pastores do campo, os anjos cantam em glórias, glória a Deus nas maiores alturas. Os anjos, eles estão extasiados com o que Deus está fazendo, e eles glorificam a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas.
e que isso traga paz aos homens a quem Deus quer bem, ou seja, a paz que só haveria a ser dada por meio de tudo aquilo que Jesus iria fazer. Se até os anjos dão glória a Deus por tudo que Jesus fez, porque nós muitas vezes como cristãos, nós não precisamos nem olhar para o mundo, porque o mundo não considera a Deus, mas por que muitas vezes não há mais esse assombro nas nossas próprias vidas, não há mais uma postura de glorificação profunda e verdadeira, em temor e tremor diante do Senhor por tudo que Ele fez? Que o Espírito Santo de Deus realmente venha sobre nós, nos preencha de tal forma que nós estejamos iluminados e despertos para essa realidade tão fantástica do que Deus fez em Jesus Cristo. Porque se o Espírito Santo não nos encher e não nos manter despertos e sensíveis a tudo isso, a vivermos de maneira muito clara e concreta a nossa vida de fé diariamente, numa postura de temor, tremor e assombro diante do Senhor, nós vamos continuar adormecidos, dormentes, bocejantes. E a Bíblia diz que como o relâmpago que nasce no ocidente se põe no oriente, assim será a vinda do Senhor Jesus. E para que Ele não nos pegue dormindo, nós precisamos estar despertos. E só poderemos estar despertos com o auxílio do Espírito Santo, que nos ajuda a viver uma vida de fé de fato concreta, comprometida. A Bíblia prometeu que o Salvador viria, e Ele veio. Prometeu o lugar onde Ele nasceria, e exatamente Ele nasceu. Prometeu a forma como Ele nasceria, e exatamente assim aconteceu. Prometeu que Ele seria homem de dores, e que sofreria, que morreria, e assim aconteceu, assim foi cumprido. A Bíblia promete que Ele ressuscitaria, e assim aconteceu. E de que a Ele seria dado a posição de honra e de glória que Ele tem à direita do Senhor Deus hoje. Tudo isso foi prometido e foi cumprido à risca, no tempo perfeito de Deus. E a palavra continua prometendo que um dia Ele virá de novo. Assim como quando Ele estava subindo aos céus, e os anjos aparecem para os discípulos e dizem: da maneira como vocês viram Ele subir, Ele também voltará. E um dia Ele voltará. Nós precisamos estar preparados e despertos para esse momento. E estaremos preparados e despertos para esse momento se o Espírito Santo nos auxiliar dia a dia, vivemos em temor e tremor, em fé, em confiança, em entrega, obediência, amor e fé, todos os dias, como quem dia a dia vive de forma a dia estar boquiaberto com essa maravilha que Deus fez por nós, através de Jesus. Que Jesus não seja e não continue sendo para nós aquela figura mansa e inofensiva que Ele é a cada Natal, aquele menininho, está lá deitadinho no bercinho, nem era um bercinho, era um coxo, mas que talvez não provoca nada mais em nós, porque a Bíblia diz que aquele menino que nasceu, ele cresceu, viveu e sofreu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai em glória e poder, e reina para todos sempre, e um dia virá com poder e grande glória, sentado no trono, e julgará todas as nações, julgará vivos e mortos. Esse é o Senhor Jesus, a quem nós temos que diariamente crer, buscar, confiar e crer. Não é um menininho inofensivo e manso deitado num bercinho, mas é o Senhor da glória que está sentado no trono da história e reina. É para isso que Ele veio ao mundo, para colocar as coisas em ordem, para colocar as coisas no seu devido lugar, porque o pecado, ele veio bagunçar toda essa história, mas Jesus veio colocar tudo isso em ordem. Ele veio refazer toda a criação. Ele veio colocar a história no seu devido lugar.
assim também nós precisamos ocupar o devido lugar, e também Ele vem para reconstruir na vida de cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que crê é feito nova criatura, deve voltar a estar exatamente no lugar onde deveria estar, como Filho de Deus amado. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo. Que isso nos maravilhe dia a dia, que isso traga temor e tremor diante de nós, que nós possamos viver em profunda admiração, em profundo espanto, em profundo assombro diariamente, pedindo sempre ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a viver diariamente, permitindo que Cristo esteja em nós e sobre nós, no devido lugar que Ele deve estar, como Senhor e Rei, Criador, acima de todas as coisas. Que Deus nos permita sempre mais viver o objetivo da vinda de Jesus, não somente lembrando disso nos dias de Natal, mas vivendo diariamente o propósito para o qual Jesus veio, para o qual Ele nasceu, que é dar testemunho da verdade. E qual é a verdade? A verdade de que Deus ama de tal forma o ser humano, que enviou o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É sobre esta verdade que precisamos viver todos os dias de forma consciente, com temor e tremor. Deus enviou o seu Filho eterno, para que se eu e você nós cremos e confiarmos nele, tenhamos a vida eterna como presente, possamos desfrutá-la hoje e eternamente. Que Deus nos permita viver sobre o assombro do Natal diariamente, que Ele não permita que a filosofia humana que nos faz adormecer sobre a história do Natal, ou mais uma historinha, não seja algo que aconteça conosco. Que nós, assim como Jesus veio dar testemunho da verdade, e a verdade é o próprio Senhor Jesus para nós, e assim como Ele é a luz, Ele veio também nos iluminar para que nós possamos iluminar o mundo, que nós possamos viver de tal forma esse assombro do Natal, que nós possamos refletir também isso para o mundo, para que o mundo enxergue a glória de Deus, a glória da obra do Filho de Deus em nossas vidas, e possa também vir a crer nele. Que a verdade que é Jesus possa estar em nós, e nós também possamos viver a verdade do Senhor de tal forma que o mundo, ao olhar para nós, creia também nesta verdade. É para isso que Cristo nasceu, e é para isso que Ele veio, e é para isso que também Ele hoje nos envia ao mundo. Tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para que nós creiamos, e para que nós também, assim como Jesus veio testemunhar, também possamos nós testemunhar até que Ele venha. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a viver assim na presença do Senhor. Oremos. Amado Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado por tão grande obra assombrosa que Tu fizeste por meio de Jesus, Teu Filho. Obra que muitas vezes, Senhor, nós ouvimos e vivemos de forma sonolenta, bocejante. Ó Senhor, perdoa o nosso coração que muitas vezes se deixa levar pela filosofia humana, de que a história de Jesus é só apenas mais uma história entre outras. Tua palavra nos mostra que essa sim é a verdadeira história, é a única história que vai permanecer para todo sempre, que deve de fato nos encantar, que deve nos deixar boquiabertos e assombrados, que nos leve a glorificar o Teu santo nome, assim como os anjos fizeram quando anunciaram àqueles pastores a obra e o nascimento do Filho de Deus. Abençoa-nos para que, como Tua igreja, nós possamos também glorificar o Teu nome e glorificar a Ti, Senhor, nesse mundo que vivemos, nessa geração que vivemos, testemunhando em nossas vidas esta tão grande obra de salvação, pela maneira que vivemos, pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que refletimos a partir do nosso comportamento, da nossa experiência de vida. Que
que o mundo, ao olhar para nós como igreja, Senhor, possa também se assombrar com tão grande obra de salvação que eles podem enxergar na vida dos teus próprios filhos. Perdoa, Senhor, porque nem sempre tem sido assim. Muitas vezes temos vivido exatamente como um mundo que não te conhece, mas que não seja assim, e que o Senhor perdoe os nossos pecados e permita que vivamos de forma gloriosa, assim como nós somos iluminados pela tua obra fantástica, maravilhosa do teu Filho Jesus. Possamos assim também testemunhar diante do mundo a verdade que é Cristo Jesus nosso Senhor. Assim nós oramos, pedindo, louvando e agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar para que nós confessemos a nossa fé, usando as palavras do credo apostólico, e que possamos declarar de todo o nosso coração, não apenas mais como uma confissão que nós sabemos de cor, mas que nós possamos fazer dessa confissão verdadeiramente as nossas palavras diante desse mundo, como um testemunho daquilo que cremos. Convido para nos colocarmos de pé, e todos nós possamos confessar verdadeiramente a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Podemos nos assentar. Convido que os irmãos nos dirijam esse momento de louvor de gratidão. 477, enquanto nós cantamos este hino, nós podemos trazer as nossas ofertas. Os cestinhos estão aqui nos primeiros bancos, também ali na banqueta. Lembremos sempre que Deus nos ama, e Ele ama a quem dá com alegria, e que toda a nossa oferta, ela é uma expressão muito, muito pequena em relação à oferta que o próprio Deus nos deu, porque Deus, a Bíblia diz, nos deu tudo que Ele tinha, deu o seu próprio Filho, e que nós, como uma expressão de gratidão, muito pequena, mas de todo o coração, possamos também ofertar a obra do Senhor, fazendo isso com alegria, e também assim experimentando o amor de Deus em nossas vidas. Amém. Quero convidar para que nós coloquemos de pé, tenhamos um
momento de oração final. Depois juntos oremos no coração do Senhor Jesus e recebamos a sua bênção. Louvado seja teu nome, ó Senhor, por tão grande obra de salvação que nos deste no meio do teu Filho. Ó Deus, que o nosso coração dia a dia esteja maravilhado e assim também possa estar inspirado a pregar tão grande maravilha dessa obra de salvação diante do mundo, sem medo e sem vergonha, porque tudo que o Senhor Jesus fez por nós foi tão corajoso, tão grandioso, que nós não podemos, Senhor, viver menos do que aquilo que o Senhor também fez por nós. Assim como o Senhor Jesus nos amou e por nós se entregou, e nós também, Senhor, possamos amar ao nosso próximo de tal forma que possamos viver a testemunhar dia a dia, com coragem e fé, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e quer fazer na vida de todo aquele que crê. Ó Pai amado, entregamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos que Teu Santo Espírito nos capacite, nos fortaleça, nos inspire a viver uma fé corajosa diante desse mundo que estamos. Que dia a dia a nossa vida também possa ser inspiração para que mais e mais pessoas possam se assombrar com a obra gloriosa da salvação. Por isso, Senhor, entregamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Senhor esteja cuidando de nós, suprindo todas as nossas necessidades, concedendo que tudo aquilo que nos é necessário seja acrescentado, Senhor, para que nós não vivamos, em primeiro lugar, com as nossas preocupações voltadas para a nossa vida diária, mas sim, Senhor, em primeiro lugar, para buscar o Teu reino e a Tua justiça, e tudo mais que nos é necessário, segundo a Tua graça, nos seja acrescentado. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como verdadeiros missionários, como verdadeiros discípulos que são enviados ao mundo para pregar o Teu Evangelho e ensinar ao mundo tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado também. Ó Pai, cuida de nós, guarda-nos em Tua presença e faça-nos viver uma vida fiel, uma vida em confiança e amor e obediência a Ti diariamente, porque assim glorificamos o Teu nome e assim também cumprimos a Tua vontade. Ó Senhor, que Tua graça e o Teu amor não faltem sobre nós, que o assombro do Natal permaneça dia a dia. Hoje, de maneira especial, celebramos isso. Nós queremos viver e celebrar assim todos os dias da nossa vida, até o fim. Obrigado porque o Senhor Jesus nos prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Sob essa promessa, nós também queremos viver diariamente na certeza de que nós sempre teremos a companhia, a presença, a capacitação que o Senhor nos promete e que a Sua própria presença vai conosco. Dessa forma, Senhor, toma a Tua igreja em Tuas mãos e nos guia e nos fortalece a viver dia a dia testemunho, a fé e o amor a Ti, conforme é devido. Tudo mais, Senhor, que nós temos como motivos de oração, entregamos nas Suas mãos na oração do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Vamos na paz do Senhor e o servamos com alegria todos os dias da nossa vida. Obrigado pela presença de cada um aqui nesta manhã. Vamos na paz do Senhor e que Ele nos acompanhe e verdadeiramente, diariamente, sejamos testemunhas da assombrosa obra do Natal. Deus abençoe, um dia abençoado de Natal a todos, e que o ano novo que Deus nos reserva seja um ano grandioso na vida de todos nós, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Vamos ouvir? Vamos mais uma vez isso?